Diga comigo assim: sinais que falam. Mais uma vez. Pode sentar no seu lugar. Sinais que falam. A série deste mês de outubro é a série Sinais da Volta de Cristo. Os sinais da sua vinda já se mostram cada vez, vencendo. E os sinais da sua vinda já se mostram cada vez, vencendo. Sinais que falam. Antes, vamos ler a palavra. Evangelho de São Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13, é o segundo livro aí do Novo Testamento, depois de Mateus. Marcos, capítulo 13. O sermão profético, o princípio das dores. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondeu Jesus e disse-lhes: Vês esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de fronte ao templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diga-nos, quando serão essas coisas? E que o quê? Que o quê? Sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus respondeu-lhes, dizendo: Olhai, que ninguém vos engane. Sinais que falam. Às vezes não precisamos falar. E hoje eu quero mostrar os sinais que nós entendemos. Mas nesta manhã o Senhor quer que nós entendamos também os sinais que estão acontecendo, que antecede a volta de Jesus. Eu vou estar fazendo alguns sinais aqui. Vocês, eu não vou estar falando, eu só vou estar fazendo os sinais. Vamos ver se vocês conhecem sinais. Nós compreendemos sinais, porque os sinais também falam. Mas Jesus, Ele quer nessa manhã que nós também, olhando para esses sinais, eu vou falar somente alguns, para que nós possamos também saber e entender. Porque Ele diz que esses sinais antecederiam a sua volta. E como nós compreendemos esses sinais? Nós precisamos também compreender os sinais da palavra de Deus.
O interessante que me chamou a atenção nessa palavra foi que Jesus não começa, ele aqui no capítulo 13, ele responde uma indagação de um dos seus discípulos. A Bíblia fala que Jesus e os discípulos estavam saindo do templo, e um dos discípulos olha e vê, na minha tradução está edifício, em algumas traduções está construções. Olha que beleza essas construções. Ele mostra para Jesus, e Jesus então aqui, ele responde para o discípulo: você está vendo essas construções bonitas? Tudo será derrubado, e não ficará pedra sobre pedra. Jesus então sai e vai para o Monte das Oliveiras. E ali ele senta com os discípulos. E os discípulos ficaram encucados com a resposta de Jesus, que não ficaria pedra sobre pedra daquelas construções. Eles então ficam ali encucados. Quem sabe imaginando, mas o que vai acontecer? Alguém vai derrubar tudo? O inimigo vai vir e vai acabar com tudo? O que vai acontecer? Eles ficam então curiosos, e a Bíblia diz que eles então se aproximam de Jesus em particular e pergunta para ele: mestre, o Senhor diz que tudo isso será derrubado e não ficará pedra sobre pedra? Nos mostra um sinal. E nos diga quando é que essas coisas irão acontecer. Olha só. E Jesus então disse para eles: olha, eu vou falar para vocês, mas que ninguém engane vocês. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Que ninguém venha falar o contrário do que eu estou falando para vocês. Ah, isso não vai acontecer. Ah, isso é mentira. É impossível. Que ninguém vos engane. Olha para o irmão e fala assim, ó, que ninguém nos engane. Vede, que ninguém vos engane. Primeira coisa que Jesus começa a dizer: muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Muitos virão falando do meu nome, fazendo milagres no meu nome. Ainda esses dias para trás, eu estava vendo um pessoal que eles cobravam para revelar, para dar uma profecia. Tinha preço. Você queria uma bênção, um milagre maior, era um preço. Uma coisa era outro preço. Vocês têm visto isso? Outra vez, as pessoas cobravam para fazer oração. Cobravam
para falar do Evangelho, para falar de Jesus. E a Bíblia fala que muitos, e vemos alguns aqui, até mesmo no nosso país, mas ao redor do mundo, aparecem muitos, dizendo: eu sou o Cristo. Até no Brasil tinha um, me parece que ele até já morreu. Eu sou o Cristo. Há mais de 2000 anos atrás, eu fico pensando, Jesus parece que estava aqui. Jesus parece que olhava para o futuro e nos via no meio a todos esses sinais que têm acontecido. Hoje, quantos têm pregado? Hoje, quantos têm falado para Jesus? Mas nós precisamos entender os sinais. Nós não podemos ser enganados, porque nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Nós precisamos conhecer e entender aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. A segunda coisa que Jesus fala, que muitos seriam enganados. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. É por isso que nós precisamos conhecer as Escrituras. Precisamos ler a palavra de Deus e entender para que nós não sejamos enganados, porque as pessoas vão nos enganar dentro dessa palavra. E o interessante é que não vai ser os incrédulos, mas vai ser pessoas que vai querer incutir dentro de nós um outro evangelho, algo que Jesus nunca ensinou. Jesus disse também: vocês ouvirão falar de guerras e de rumores de guerras. Quem tem ouvido falar de guerra aí? Temos ouvido falar de rumores de guerra. Do nosso lado aqui do Brasil, irmãos, está para acontecer uma guerra ali, na Venezuela, irmãos. Do lado ali, ó. Você está entendendo? Guerras e rumores de guerras. Os números indicam que hoje, que agora, acontece no mundo 61 guerras. Em mais de 36 países. Porque nós ficamos sabendo apenas de algumas. Segundo as pesquisas indicam que acontece no mundo 61 guerras. 36 países estão em guerra. Nós ficamos sabendo
de Israel contra ali o Iraque, mas está acontecendo em diversos lugares. E Jesus falou que um dos sinais, nós ouviríamos falar de guerras e de rumores de guerras. Ou seja, quando você ouvir, olha, a guerra, país tal, é o sinal. É o sinal que Jesus está voltando. É o sinal que Ele está às portas. E que nós precisamos estar percebidos. Nós precisamos estar atentos. Porque Ele virá quando ninguém espera. Jesus, outro sinal que Ele fala, é que haverá terremotos em vários lugares. Você tem ouvido falar de terremotos? Eu nem sabia. Mas me parece que esse mês, dia 6 de outubro, houve um terremoto numa cidade aqui de Minas Gerais, mas não foi percebido. Só neste mês, segundo os indicadores, já tiveram no Brasil, só este mês, que hoje é o dia 12, já tiveram 3 terremotos. Mas de repente, as pessoas estão tão correndo, estão tão desapercebidas, que a pessoa nem nota, nem sente. Terremotos. Segundo as pesquisas, os indicadores, acontece 55 terremotos no mundo todos os dias. Porque na época de Jesus, quando Jesus estava falando isso aqui, não existiam essas coisas, não aconteciam essas coisas, mas os discípulos pediram: Senhor, nos dê um sinal. Jesus não deu apenas um sinal, mas Jesus deu vários sinais. E esses sinais hoje, irmãos, estão falando, esses sinais hoje estão anunciando: Jesus está voltando. A Bíblia fala que esse dia da volta do Senhor será como nos dias de Noé. Estava todo mundo de boa, irmãos. Estava todo mundo tranquilo. A Bíblia fala que eles casavam e davam em casamento. O que é isso? Casava, separava, casava. Queria só alegria. Quando de repente veio o dilúvio, mas cada martelada naqueles pregos era o sinal que o dilúvio um dia chegaria. Mas o povo não percebeu. Porque de repente nós estamos envolvidos em tantas coisas, irmãos, que isso daqui que Jesus falou não tem mais importância para nós. E nós achamos que está tudo bem, que está tudo certo.
mas nós precisamos estar preparados. Ah, pastor, mas eu vou na igreja. Que bom. Ah, mas eu leio a Bíblia. Eu dou as minhas ofertas. Que bom. Se prepare ainda mais. Porque o propósito de Deus não era salvar apenas os animais. Não era apenas eles entrar na arca. Mas a arca era para aqueles que queriam ser salvos. O céu é para aqueles que querem ser salvos. Quem quer ser salvo aqui, levanta a mão e diz amém. Mas vamos observar os sinais. Vamos ficar atentos. O interessante, que eu e a pastora, quando nós viemos para Jesus, ela com 13, eu com 16 anos, a gente já ouvia falar que Jesus estava voltando. O negócio já vai para quase 50 anos. E é aí que nós temos que estar preparados. Quando você se converteu, quando você veio para Jesus, você já lia, você já ouvia dizendo, olha, esses sinais, Jesus está voltando. E nós precisamos estar preparados, irmãos. Precisamos estar preparados. O que Jesus estava falando para os discípulos ali em particular, era algo sério, era algo de arrepiar. Eu penso que quando os discípulos disseram, olha, ouviram Jesus falar, terremoto, peste, eles ficaram assim. Guerras. Um dos sinais também que Jesus fala é que haveria fome. Eu te pergunto, tem havido fome no mundo? Sim ou não? Tem havido fome no mundo. Eu vou estar falando aqui do top 10 da fome. Países, lugares onde pessoas, irmãos, passam dias e dias, meses e meses, com fome, sem comer. Lugares onde a fome se instalou e não saiu mais. Somália, Comores, Sudão, Síria, Iêmen, República Africana, Chad, República Democrática do Congo e Madagascar. Esses lugares que nós precisamos orar. Esses lugares todos estão ali na África. Onde aquelas pessoas estão osso e pele. As crianças comendo terra. Comendo lixo.
jogam aquelas comidas de avião, aquilo ali cai no chão. As pessoas pegam e comem para matar a fome. Jesus falou desses sinais, e um desses sinais era a fome. Irmãos, hoje nós temos de tudo, mas infelizmente aqui no nosso país também, se nós formos ali no norte e nordeste, tem pessoas, tem famílias passando fome, morrendo de fome. Segundo as pesquisas, mais ou menos 24 milhões de pessoas passam fome, não tem o que comer. Jesus estava falando disso. Jesus estava falando disso. De pessoas que não têm nada. Jesus estava falando, olha, esses são os sinais. Quando você vê, quando você ouvir falar, olha, está acontecendo isso nesse lugar, está acontecendo isso em outro lugar. Jesus estava dizendo, é o sinal, se prepare, se prepare. E nesta manhã, o Senhor está falando para mim e para você. Por quê, irmãos? Nós aqui da igreja, está aqui no nosso meio a fome, irmãos. Por que nós estamos fazendo o culto das primícias? Pedindo para você, para a igreja, traga um alimento. É justamente por causa disso daqui que Jesus estava falando, a fome. Porque hoje nós tomamos café, comemos um pedaço de pão. Os seus filhos estão bem nutridos, os nossos filhos. Mas existem crianças que hoje vão morrer de fome. Existem famílias que hoje vão morrer de fome. Quando eu olho para aquela caixa, quando eu olho para aquela cesta ali, eu vejo isso aqui, irmãos. Jesus está voltando. E muitas vezes nós estamos ignorando isso. Muitas vezes nós não estamos nos apercebendo disso. Quando eu vejo os irmãos, quando eu vejo pessoas chegar aqui e falar, pastor, o senhor não tem uma cesta aí para mim não? É um sinal. É o sinal dizendo, olha, Jesus está prestes a aparecer. E de repente nós achamos que isso está tão longe, tão distante. Sinais, sinais que falam. Porque quando você traz o seu alimento, você está dando condições para outras pessoas a se alimentar. Nós demos o relatório domingo passado.
E quem sabe, muitos falam, mas uma igreja desse tamanho, mas tão pouco. Mas é porque, irmãos, de repente, aqueles que acham pouco, é justamente aqueles que não contribuem, aqueles que não ajudam, aqueles que de repente quer que a igreja faz mais, mas ele também não faz nada. Você está entendendo? Uma vez chegaram alguns representantes da ONU para o homem mais rico do mundo. Eles falam que ele é mais rico do mundo, mas mais rico do mundo somos nós que temos Jesus. Chegaram para o Elon Musk e disseram para ele: por que você desperdiça o seu dinheiro, a sua fortuna, mandando satélite, enquanto você podia estar matando a fome das pessoas que estão morrendo? Ele diz: me diga, quanto é que vocês precisam? Quanto é que vocês precisam para acabar com a fome do mundo? Eles não falaram mais nada, Hugo. E entende-se que ele dava o dinheiro, mas eles teriam que trazer um relatório se eles estavam mesmo interessados em acabar com a fome, se o dinheiro não ia ser desviado. Você está entendendo? Um dos sinais, e outros muitos, Jesus deixou, que nós ainda vamos ouvir nessa série: nação contra nação, pai contra filhos, esfriamento da fé. Mas que nós possamos estar preparados, meus irmãos, que ninguém nos engane, que ninguém nos engane, que ninguém venha nos falar diferente do que Jesus nos falou. Vamos nos preparar, vamos ficar de pé nos nossos lugares.